E aí, cervejeiro? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Estilos BJCP. E hoje vamos falar da nossa queridinha, as IPAs. A categoria 21 IPA, foi feita para as IPAs modernas e suas derivadas. Isso não implica que, por exemplo, a English IPA não seja uma IPA. Mas só que o BJCP resolveu fazer essa mudança de categorias e estilos por similaridades. Por conta disso, as English IPAs acabaram se agrupando com outros estilos ingleses fortes e, por exemplo, Double IPA também agrupou numa outra categoria com outros estilos americanos fortes. Na categoria 21B ficou restrito a American IPA e as derivações das American IPAs. Então hoje a gente vai começar com a 21A, que é a American IPA. Ela é decididamente uma American Pale Ale. Só que ela é um pouquinho diferente. As Pale Ales, como a gente já disse lá no vídeo, da Pale Ale, ela tende a ser mais equilibrada, ter tanto característica de lúpulo quanto de malte. Já as IPAs, apesar de vir desse estilo, ela é mais lupulada, né? Tende esse equilíbrio mais pro lúpulo, quase que você não percebe tanto o malte se você comparar com uma American Pale Ale normal. Ela vai dar preferências aí para lúpulos americanos e do Novo Mundo, né? Pode ser em combinação desses só de americanos, ou junto com o Novo Mundo, ou só do Novo Mundo. Mas você vai poder usar livremente qualquer um dessas duas aí famílias de lúpulo. Ela costuma ser neutra na questão de caráter de fermento, né? Você não vai encontrar esterificação elevada nesse estilo. E ela tem um final seco e limpo. A questão de malte, como eu falei, ele é perceptível sim, mas não é uma coisa que tem que estar muito evidente. Ele vai ser uma sustentação para a pancada de lúpulo mesmo. Porque como vai vir uma carga de lúpulo muito grande e um amargor intenso, você precisa aí do malte para dar uma segurada para não ficar enjoativo demais. Em relação ao aroma, as American IPAs, aqui elas se destacam bastante. Um proeminente e intenso aroma de lúpulo que pode vir de lúpulos americanos ou do Novo Mundo. Aqui um parênteses para vocês entenderem quando a gente fala Novo Mundo, estamos falando de Austrália, Nova Zelândia, os famosos Nelson Sauvin, Motueka, Galaxy. Apesar de serem lúpulos do outro lado do mundo, eles se encaixam no perfil das American IPAs. Exatamente. E complementando além disso, né, nas famosas New England, que está bem em voga aí na época, elas costumam ter também bastante do Novo Mundo, porque eles puxam bastante essa característica de fruta, né, e é bem interessante para esse estilo também. Aí, em termos de nuances de aroma, que as American IPAs podem ter, você tem aí cítrico, floral, pinho, resinoso, condimentado, frutas tropicais, frutas de caroço, berries, né, que são morangos, amoras, melão. Assim como nas American Pale Ales, aqui nas IPAs, dry hop é permitido e grande parte das versões tem dry hop porque é uma técnica que traz muito aroma. Então é muito comum o estilo, mas não é obrigatório. Exatamente. É muito utilizado porque todo mundo quer que uma IPA tenha cheiro de IPA, né? Tenha cheiro de lúpulo intenso. Então é bem comum de usar. Mas se você fazer uma edição final bem grande, dependendo da intensidade aí dos alfa que tiver naquela leva de lúpulo ali, talvez não seja necessário. Mas uma coisa importante, uma cerveja com uma carga tão grande de lúpulo tem algumas dificuldades. Então, na questão do aroma, o aroma de grama, o aroma gramíneo, ele deve ser mínimo. Ele é aceito porque não tem como não ter uma cerveja tão carregada de lúpulo, mas ele deve ser mínimo. Então, para você que vai fazer uma IPA aí, cuidado com o aroma gramíneo. Com relação a malte na questão de aroma, ele pode existir, mas ele é de baixo a médio baixo. Porque lembrando, como a gente falou várias vezes, o lúpulo é o que vai predominar também no aroma, mas pode ter sim aroma de malte. Mas tem que tomar cuidado, galera, com o uso de malte caramelo, porque o malte caramelo ele tem um aroma muito forte e se ele também está presente no aroma, também ele vai aparecer muito no sabor. Então o caramelo tem que tomar cuidado, porque nas American IPAs o malte ele tem que estar lá presente, você tem que detectar, mas não pode ser muito forte não. Então dá uma diminuída no malte caramelo. Caramelo faz clash com o lúpulo, o caramelo briga com o lúpulo. Na American IPA você tem que pegar o lúpulo sempre em primeiro, segundo, terceiro plano. O malte vai estar lá embaixo. Exatamente. E outra coisa também, como eu já disse antes, a questão do caráter de fermento. Você pode pegar aí um leve aroma frutado de esterificação,
mas é legal que não tenha. IPAs neutras, né? American IPAs neutras são o mais clássico, o mais ideal. Se tiver um pouco de esterificação, pode estragar a sua experiência, porque é frutado, mas é muito diferente de aroma de lúpulo, né? E fica aí uma dica para concurso. Procurem fazer uma taxa de inoculação bem alta para você tentar deixar um mínimo ou nada de esterificação, porque como já vai ter um frutado legal de lúpulo, os juízes conseguem perceber frutado de fermento e no meio daquele monte de lúpulo, eles podem tender a achar que aquele frutado de fermento é uma fermentação ruim e desqualificar ou rebaixar a nota de uma IPA. Exatamente. Então procurem deixar, né, para concurso neutro, é o melhor. Quando a gente fala da parte sensorial de cerveja, tanto de sabor e aroma, é muito difícil. Tem sabores e aromas aí que a galera fala que é difícil de detectar. Tem coisas que eu nunca detectei. Eu falo, tem isso, eu nunca senti. Mas frutado de esterificação, tanto em sabor quanto em aroma, é a coisa mais fácil que tem para saber. É muito fácil de detectar. É bem perceptível. É muito diferente de frutado de lúpulo. Por ser um estilo potente, então uma nota de álcool, ela pode ser presente, mas ela deve ser baixa e não deve ser com uma pegada de solvente. É um estilo que permite até uns 7 e pouquinho de álcool, a gente já vai falar depois lá dos parâmetros. Então é normal que você sinta alguma coisa de álcool. Mas tem que ser contido. Exatamente, ele não pode predominar de jeito nenhum. E aí, sobre a questão da lupulagem, a gente falou americanos, Novo Mundo, mas é um estilo aberto porque lúpulo está sempre surgindo novas variedades. Lúpulo é um ingrediente da cerveja que é fácil de combinar, que é fácil porque é flor. Então, novas variedades são sempre aceitas para o estilo American IPA, desde que sigam aquelas descrições lá de frutado, de frutas e tal. Tá bom? Em relação à aparência, as American IPAs podem ir de um dourado médio até um leve âmbar avermelhado. Aqui é onde o guia é um pouco vago nas descrições, falando assim, ela deve ser límpida, ou seja, no geral, ela deve ser assim que você enxerga o outro lado, mas versões com dry hop aceitam uma leve turbidez, porque o lúpulo deixa a partícula em suspensão, é isso que dá aquele aroma legal. Então, para concurso, é aceito uma leve turbidez, mas as versões límpidas são mais bem pontuadas, tá? A espuma geralmente ela é branca, de boa formação, e o lúpulo tem bastante polifenol, que é uma das coisas que ajudam na retenção da espuma. Então uma IPA tem que ter uma espuma de ótima retenção, é importantíssimo isso na aparência. É uma indicação que você usa bastante lúpulo nela. Com relação ao sabor, como a gente já disse antes, o sabor de lúpulo ele tem que estar muito presente. Ele tem que ser de médio a muito alto. E deve refletir aqueles sabores que a gente já disse de lúpulo americano e de Novo Mundo. O que seria isso? Sabor cítrico, sabor floral, sabor de pinho, resinoso, condimentado de frutas tropicais, de frutas de caroço, berries, melão e entre outras coisas. E o amargor ele tem que ser de médio alto a muito alto. O amargor nas IPAs é muito importante. Ele tem que estar muito presente. Elas têm que ser aquela cerveja que é pancada. Você tomou e já sabe que soco no queixo. É soco no queixo, é mais fácil de saber. Você tomou, sabe que é IPA. É um dos estilos mais fáceis de você tomar um teste cego e saber. Isso é IPA. Exatamente. Em relação ao sabor de malte, assim como no aroma, ele deve ser de médio baixo a baixo. Não pode ser nenhum. O malte tem que estar lá. Ele tem que dar um corpo. Tanta porrada de lúpulo, se não tiver um corpo, não tiver uma pegada de malte, fica desequilibrada. Mas ele não pode aparecer. Então aqui de novo vale o reforço. Cuidado com o malte caramelo. Ele é muito forte, parece muito fácil e briga muito fácil com o lúpulo. O guia até diz que são aceitos níveis baixos de caramelo ou tostado. Mas experiência de juiz, experiência de degustador. Para uma American IPA, qualquer notinha de tostado ou caramelo vai dar um clash ali que fica incômodo. Estraga a experiência de tomar uma IPA. Exatamente. Isso num concurso... É vital, né? E outra coisa, mesmo que você não esteja no concurso, às vezes você vai conseguir até beber um copo de boa. O segundo você não vai conseguir beber mais. Acaba com a drinkability da cerveja, você ficar... sabor de malte caramelo e lúpulo brigando. É uma coisa que é incômodo mesmo, não é legal. De baixo a nenhum frutado de esterificação, segue a mesma questão do aroma, então busca sempre a nenhuma esterificação. O final do gole de uma IPA deve ser de seco a semi-seco e o dulçor residual é de muito baixo a nenhum. Ou seja, uma IPA bem feita tem que ser bem atenuada.
Isso casa com a questão da esterificação baixa, né? Sim. Uma boa dosagem de fermento, você vai fazer não esterificar, ficar bem sequinha com álcool bem inserido, um álcool bem dosado. O amargor e o sabor do lúpulo, eles podem permanecer no retrogosto. Mas lembrando que não pode ser aquela sensação áspera, aquele harsh incômodo. Ele tem que estar lá, você tem que estar sentindo, você tomou que ele vai ficar ali persistente na garganta, mas não é aquele incômodo, é só aquela lembrança que você está com lúpulo, né? Você está bebendo uma IPA, é isso que você tem que ter a sensação. Aqui vale a gente dar até uma reforçada que a gente sempre fala nos vídeos de lúpulo. O que é o harsh? É aquela sensação causada pelo tal do colmulone. Exatamente. Colmulones altos costumam dar harshes altos, aquele sensação de arame farpado no amargor. Que chega a ser uma aspereza mesmo, parece que tá arranhando a garganta, é bem incômodo, não é legal. Como a gente tá falando aí de uma cerveja com uma atenuação muito alta, o álcool ele é muito presente. Então nessas com teor de alcoólico mais elevado, o sabor de álcool ele até é permitido que apareça, mas ele tem que aparecer levemente. Nas outras IPAs normais mesmo, mais com o álcool aí de baixo a moderado, o sabor de álcool ele tem que ser inexistente, não tem que aparecer. Pode até a sensação de quente depois do álcool você vai acabar sentindo, mas o sabor mesmo tem que evitar, não pode ter. E já em questão do caráter sulfuroso, ele pode aparecer, mas não é uma coisa usual não é comum. Então, a maioria delas é o ideal que não tenha mesmo, e se tiver um pouquinho não tem problema. Tem alguns lúpulos mesmo, né, que dão esse caráter que parece sulfuroso, como o Summit, né? Sim. Que a gente já falou lá no vídeo do Summit que tem a pegada de cebola e alho, que pode aparecer como sulfuroso, por isso que se permite um pouco, mas não é usual. Em relação à sensação na boca, as IPAs elas têm um corpo de médio leve a médio, não é um corpo baixo, apesar da gente falar do malte não poder estar presente e muito forte. Mas aqui reside a dificuldade das IPAs. A galera acha que IPA é fácil de fazer e não é tão fácil. Você não pode que o malte apareça, mas o corpo não pode ser baixo. Tem que ser de médio baixo a médio para dar esse equilíbrio que a gente tanto falou aqui. Ela não pode ter astringência, outra grande dificuldade com uma carga tão alta de lúpulo. Ela não pode ser astringente de jeito nenhum. Isso tira muita pontuação de IPA e deixa... a gente está falando de concurso aqui, mas até mesmo a experiência de tomar uma IPA muito astringente é muito ruim. E um leve aquecimento alcoólico não é um defeito desde que ele não interfira na degustação como um todo. Ele pode existir, é uma bebida potente, você pode engolir, sentir o peito esquentando, mas ele não pode chegar a incomodar. Faz parte do estilo. Uma questão interessante das American IPAs é que a gente chama elas de IPA, mas é mais por uma questão de similaridade com as IPAs inglesas. Porque são características, são cervejas, ambos os estilos. São cervejas focadas no lúpulo, nessa questão do amargor ser a questão mais importante, mais evidente. Só que as American IPAs elas são diferentes porque, além delas usarem exclusivamente lúpulos americanos, você não está brincando com os lúpulos ingleses. E, na verdade, como a gente falou lá no começo do vídeo, elas são uma evolução das American Pale Ales, na verdade. Elas são American Pale Ales que perdem o equilíbrio de malte e lúpulo e passam a ser mais lupuladas, né? Ganham essa força do lúpulo. Na verdade, a gente usa o termo de IPA como nome mesmo. Não é mais a abreviação de India Pale Ale. Na verdade, eles até no próprio guia recomenda para você usar o nome IPA ou IPA, independente do jeito que você gosta de falar. Na verdade, é o nome do estilo no caso das Americans e não uma abreviação de India Pale Ale. Até porque o próprio guia já fala, a questão das viagens à Índia é controversa e as American IPAs e suas derivadas foram pra Índia. E nem todas são pale, né? Como o Lars falou na cor, elas podem ser até avermelhadas. E tem as specials, que a gente vai falar em outros vídeos, Exatamente. que tem marrom, tem preta, nem são pale mais. Exatamente. Então não faz sentido você falar India Pale Ale. IPA para cervejas com foco no lúpulo, no amargor. Em relação aos ingredientes característicos para uma IPA, cara, geralmente IPAs legais, as West Coast IPAs, que são as IPAs originais, as mais clássicas, com mais pancada e malte mais contido, Pale Ale, malte Pale Ale, apenas. Aí, se você quiser, né, mexer um pouquinho na cor ali e aqui, melanoidina, um pouquinho, ele vai bem porque ele não é doce, ele não é caramelo. Se você for usar caramelo é com muita parcimônia, é muito pouquinho. É muito pouco mesmo, tem que ser em percentuais realmente muito baixos, né? Então, a gente está falando, se a gente falar de uma American Pale Ale, maltes especiais no geral, sem contar só caramelo,
no máximo 20%. Então a gente está falando de IPA que é menos ainda, menos o malte, a característica de malte é bem menor, então não é mais 20%, vai ficar aí no máximo, sei lá, de uns 10, 15% no máximo. Se for usar caramelo, não chega nunca perto disso daí, sei lá, vai ser 3%. 3%, 2%. Aqui nos cervejeiros da região tem uma galera fazendo umas IPAs muito legais, só com Pale Ale, mexendo na questão de sais. Aí tem vídeos lá do Beer School que falam legal de sais. E usando Malt Black para correção. Porque daí você vai usar 0,1%, 0,2%. Porque o cara não quer ela amarela pálida, quer ela coloraçãozinha. Então você dosa a coloração com Malt Black para não dar sabor de malte. Exatamente. Vai usar o Malt Black, mas vai usar grãos ali. Grãos, 2, 3 grãozinhos. Fica aí como uma consideração que dá para você fazer uma IPA, uma IPA de Pilsen, dá. Mas aí já não fica legal fazer só com Pilsen. É um malte muito sem corpo. Exatamente. Muito sem pegada. Então se for fazer só de malte claro, no mínimo Pale Ale. E aí nos lúpulos, aqui a sua criatividade pode explodir. Aqui você pode pegar a playlist do Mosturando de lúpulos e 60% de lá é lúpulos que dá para você usar numa IPA. Exatamente. Americanos, australianos, neozelandeses, aqui a gente entra Amarillo, Citra, Cascade, Azacca, Mosaic, Motueka, Nelson Sauvin. O limite é a sua imaginação. Aqui você pode brincar à vontade, combinar todos eles. Cara, é onde... eu acho que aqui é onde você pode criar, você pode ir além. E as cervejarias daqui no Brasil tão limitadas, cara, tão previsíveis que hoje lançam uma IPA com Citra e Mosaic. No mês que vem um lançamento com Mosaic e Citra. Exatamente. Mosaic e Citra é o mais comum, você só vai ficar mudando a quantidade de um pro outro. Só pega isso, você pega a cerveja. Esses dias aconteceu isso. Eu fui em 2 lugares diferentes que vendem cerveja, que a gente chama de especiais, cervejas diferentes. Comprei lá 2 IPAs e 3 American Pale Ale. Em todas tinha Mosaic e Citra, só tava em concentrações diferentes. Era o mesmo gosto, só que com nuances um pouquinho diferentes. São ruins? De jeito nenhum. Mas também de jeito nenhum são as únicas possibilidades. Então, cervejeiro, aqui ó, criatividade. Aí também tem aqueles cervejeiros caseiros que tem um pouco mais de receio, tanto de receita quanto de grana. Isso eu vivencio lá na loja, que ficam também na base das IPAs old schools. Cascade. Cascade funciona. Columbus, Eles funcionam, eles são como um Fusca. São velhos, mas te levam pra cima e pra baixo. Mas, cara, não se limite a isso. Não se limite a Cascade, Columbus, nem a Mosaic e Citra. O céu é o limite na parte de lupulagem. E em relação ao fermento, o bom e velho, o S05, o American Ales em geral. Tá? Você tem M44 da Mangrove Jack, você tem o BRY97, o Not, Randa, Lallemand, excepcional. E nos fermentos líquidos, American Ales em geral. Exatamente. Lembrando que a gente está falando desses fermentos porque a gente está buscando aí uma fermentação neutra, o quanto mais neutro possível. Sei lá, se deu alguma zica e você não conseguiu achar um fermento tão neutro, achou um aí que esterifica mais um pouquinho, aumenta o pitch rate, taca mais fermento nela. Você quer que esterifique o mínimo possível. Uma coisa legal sobre os ingredientes, pequenas adições de açúcar são permitidas para você secar um pouquinho mais a sua cerveja. Então você colocou lá alguns maltes que tem o teor diacético baixo, quer usar um Maris Otter, que a FG vai ficar 1014, 1015, tá alto, você pode rolar ali uns 5, 10% no máximo de açúcar para dar aquela secada, desde que você foque no teor alcoólico para não estourar demais. Teores alcoólicos altos à base de açúcar costumam deixar o álcool evidente. Exatamente. E apesar de poder dar outros problemas na fermentação também, né? Então, exato. Açúcar sempre com cuidado. A questão da comparação de estilos, a primeira comparação óbvia, como a gente já falou ao longo do vídeo inteiro, são as American Pale Ales, mas lembrando que elas são menos equilibradas, mais puxadas para o lúpulo e com um amargor sempre muito mais pancada, mais intenso. Já em comparação com as English Pale Ales, elas têm aí o caráter de malte diferente, elas não usam maltes ingleses, então aqueles sabores de malte inglês você vai dar uma evitada nas Americans IPAs aqui. Não vai usar os lúpulos ingleses, né? Vai usar os lúpulos americanos e do Novo Mundo. E questão também da esterificação, é bem importante que a variação americana das IPAs é bem menos esterificada do que as inglesas. Uma leve esterificação no estilo inglês é permitido. Aceitável e gostoso, né? E gostoso, que faz parte do estilo. Como não é a IPA inglesa, então você vai procurar uma IPA
americana mais neutra. E como a gente já disse que ela também tem o caráter de malte com menos ênfase, ela também vai ser mais leve, vai ter um corpo menor do que as English IPAs costumam ter. De forma geral, em relação às English IPAs, as Américas têm mais drinkability, né? São mais fáceis de serem tomadas do que as inglesas. Em relação aos parâmetros de uma American IPA, seguem aí para vocês. OG de 1056 a 1070. FG de 1008 a 1014. IBU de 40 a 70. IBU de respeito. O SRM vai de 6 a 14. E o teor alcoólico de 5,5% a 7,5%. Bom, em relação a exemplos comerciais de IPA, é extremamente fácil você achar IPAs no mercado. Eu acho que é o estilo mais feito no Brasil hoje em dia. Se você falar de cerveja artesanal, aí, cerveja especial, é o estilo mais comum, que todo mundo que começa a fazer faz isso daí. E as empresas que estão vendendo também esse tipo de cerveja dão ênfase em IPA. Geralmente as marcas têm mais de um tipo, 2, 3, 4 tipos. Né? E outros, mais outras 3 cervejas, cada uma de um estilo diferente, e IPA tem um monte. Então, para não ser injusto com nenhuma, a gente não trouxe nenhuma para degustar aqui. Na série de IPAs, no geral, a gente não vai degustar IPAs porque você acha muito fácil. Então, busca aí na sua região várias IPAs, prove todas, beba elas assistindo esse vídeo para você perceber se elas encaixam, se tem todas essas nuances. Mas o que a gente vai deixar para vocês aqui, na descrição do vídeo, é uma receita de uma IPA, a IPA Décimos do Vale, que é uma IPA simples, mais efetiva e muito legal. É só isso, cervejeiro. Mais um vídeo aqui hoje, falando sobre estilos BJCP, a queridinha do Brasil, a queridinha do mundo, quiçá. Exatamente. As American IPAs. Não esquece que aqui na descrição a gente tem a Livraria Misturando, lá os livros na Amazon. Tem muitos livros legais aí para você ampliar o seu conhecimento cervejeiro. Tem também aqui os cursos Cerveja Fácil, tá? Que são cursos excelentes. Custo-benefício é muito bom, porque o preço realmente é muito baixo pelo o resultado que você vai ter no final dos cursos. E também tem os links aí para o AliExpress de acessórios aí de carbonatação forçada para quem gosta de fazer uma boa gambiarra. Não se esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo para chegar cada vez mais longe e ajudar a galera a fazer as melhores IPAs do mundo e sair do mundo de Citra Mosaic e Mosaic Citra. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.